Bom dia, pessoal. Estamos aqui no nosso último capítulo dessa empreitada. Vou responder algumas perguntas que o pessoal fez aí para mim no Instagram, outras perguntas que fizeram também ao longo da viagem. Vou mostrar aqui o que aconteceu com o Guará, o que foi arrumado. Como vocês podem ver, o para-brisa já foi trocado, já foi arrumado. O carro está um pouco mais limpo também, deu uma lavada, apesar de que pegou chuva esses dias aí. Mas é isso aí. Vamos ver aqui que... Primeiro eu vou dar uma passada aqui no Guará, explicar o que aconteceu. E depois eu responder as perguntas. Bom, vamos lá. O Guará, então, como quem estava acompanhando aí no vídeo soube, quebrou o vidro bem nessa parte aqui onde está o adesivo agora, o selo da Ruta 40. Bateu uma pedra exatamente naquele ponto ali, por isso que eu coloquei o selo até, e rompeu o para-brisa, enfim. Mas não perdi a viagem por causa disso, por causa que eu coloquei bastante fita, então deu pra andar com o para-brisa do jeito que tava. Agora tem algumas inscrições novas aqui, né? O selo, o adesivo da viagem, da Patagônia. Esse aqui eu comprei, e esse aqui, Vila La Angostura, tem do outro lado também. Eu ganhei de um cara que eu dei carona aí, o Gabriel. O carro agora, logicamente, já está no modo passeio novamente, né? Já saiu do modo viagem. Dei uma limpada aqui por dentro. Aqui tava cheio de caco de vidro aqui no banco do passageiro, no chão aqui. O carro não sofreu grandes problemas, né? O carro tá funcionando ainda normal. Ó, mais um adesivo Vila Angostura aqui. Tem um Patagônia aqui também, que eu coloquei aqui embaixo. E esse aqui também eu ganhei dele, né? Vila La Angostura. Eu ganhei esse e ganhei outros também, enfim. O único problema que teve, além desse, foi a questão da correia, né? Que foi trocada já. Tava com problema de polia. E aqui em cima, não sei se vai dar pra ver aqui no vídeo, deixa eu subir aqui. Deu uma ralada aqui, ó, essa parte aqui desse bagageiro, por causa que os galões de combustível ficaram batendo neles, né? Então acabou estragando um pouquinho, mas é uma pintura simples, ele não vai ser um grande problema não. Então é isso aí. Jimny Guará, Ruta 40 100% completa. Esse veículo aí foi imprescindível, mas eu vou explicar no vídeo que não precisa desse carro para você fazer a 40, tá? Logicamente que ele ajuda bastante, mas não é só ele. Você vai conseguir fazer isso com outros veículos também. Então é isso. A viagem foi finalizada com sucesso. Lógico que eu fiz todo um planejamento da viagem antes. Ó, dia 1 eu vou parar em tal lugar, dia 2 eu vou parar em tal lugar, mas é aquilo que eu acho que até falei em algum outro vídeo. A viagem fura no primeiro dia. E foi o que aconteceu desse caso também. Não que ela tenha furado, mas o planejamento diário, porque os locais onde eu pretendia parar, eles funcionaram até La Quiaca, né? Mas os dias acabaram ficando um pouco diferentes, né? Mas isso não é problema. Hoje aqui eu estou no meu trabalho, né? O local onde eu trabalho. Logicamente eu adoraria continuar a estar viajando, mas é aquela história, quando a gente está viajando, é quando a gente faz trilha, né? Tem uma piadinha até que é o ciclo da trilha. É a mesma coisa quando a gente faz essas expedições. Você vai fazer a trilha.
Quando você está no meio da trilha, você fala assim, por que que eu estou fazendo isso? Porque é muito sofrimento, é muito esforço físico e tal. Então tem todo esse sofrimento de fazer a trilha, depois até que você chega no seu destino. Geralmente o cume da montanha, enfim. Depois você desce, aí tem um outro ponto lá que é a amnésia misteriosa e começa a planejar a próxima viagem. Então, por que a gente fala da amnésia misteriosa? Parece que a gente esqueceu de todo aquele esforço, daquele sofrimento, né, de estar fazendo a viagem. Quando eu estava viajando, principalmente quando eu estava voltando já, eu quis voltar com uma certa pressa, né? Eu vou colocar isso entre aspas, porque eu estava com muito vontade de voltar para casa, né? De ter um pouco dos confortos que eu tenho em casa, né? De certa maneira. Que é comida todo dia, posso repetir a comida, a minha cama, sofá, e principalmente o meu vaso sanitário, o meu chuveiro, que o banheiro você pode andar por aí. E por mais que seja melhor até o banheiro em outros lugares do que é o que você tem em casa, ainda assim da sua casa é o seu, né? É igual ao travesseiro. Então, de voltar para casa, cheguei aqui legal. Agora tô com saudade de estar lá, né? Relembrando tudo isso que aconteceu na viagem, que passou, tá? As pessoas que eu conheci. Então, deu vontade de voltar para lá, né? Certamente, mais pro futuro eu vou estar fazendo essa viagem novamente. Talvez agora por trecho, talvez não a 40 inteira, enfim. Porque que aconteceu? Acabei perdendo muito tempo, né? Por isso que eu disse que o resultado era completar 40 e chegar nela até o final, né? E isso foi feito com um certo sucesso. O planejamento já, por sua vez, eu sabia que ele provavelmente furaria, né? Então, por mais que você faça plano B, faça plano C, pode furar também. Então, o que aconteceu? O primeiro dia eu queria chegar até uma cidade, ou melhor, no segundo dia, depois saindo de Pousadas, eu queria chegar até uma cidade, só que começou a chover, escureceu um pouco mais cedo do que eu pensava, e eu parei antes. E aí a viagem dessa cidade para Salta foi muito cansativa, porque teve muita chuva, muitas daquelas retas infinitas também, um cenário que não tinha nada de atrativo. Aí cheguei em Salta, fiquei 2 dias, que eu já planejava ficar 2 dias em Salta. Depois de Salta fui para La Quiaca. E aí de La Quiaca, aliás, eu fiquei na dúvida se eu dormia 2 dias em Salta ou se eu dormia 2 dias em La Quiaca. Eu acho que eu coloquei La Quiaca, agora eu já não lembro mais. No meu planejamento, né? Ah, e aí E aí que começou a furar tudo, porque a viagem na 40, a estrada de Ripio, nessa parte inicial da minha viagem, né, que é a parte final da estrada, ela é muito difícil. Né? É muita área montanhosa, em altitude elevada, muito rípio de má qualidade, muita pedra, costela de vaca, aquela coisa toda. Então, por mais que você olhe no mapa, assim, só 700 quilômetros, dá para fazer tudo isso num dia. Não deu, né? Por quê? O carro não desenvolve 700 no rípio como desenvolve no asfalto, né? Então, essa viagem de La Quiaca até Susques, ela levou pelo menos umas 10, 12 horas, né? E isso foi o quê? Não andei 700 quilômetros, andei 500, quase 600. Foi muito cansativo. Aí cheguei em Susques, foi só a questão de jantar e dormir, né? E aí o dia seguinte
eu fui até São Antônio de los Cobres, que é aquela parte que você passa dentro do rio, embaixo do viaduto lá do trem das nuvens, né? De La Porfirídia, o nome do viaduto. Esse dia foi um pouco rápido, era dia 24 de dezembro, aí depois para subir a Obra del Alcai até Cate, de São Antônio de los Cobres até Cate, passa por Obra del Alcai, de novo, mais hippie e tal. Foi um pouco mais rápido esse dia, já era dia de Natal, só que foi um pouco mais rápido. Então, o que acontece? Essas questões de datas festivas e a questão do hippie, isso acaba trazendo um pouco a viagem, né? Então, a viagem que eu pretendia fazer em um dia levou 3. Então, isso, logicamente, que atrasa o seu planejamento. Tem também a questão de retirar o dinheiro, né? Retirar dinheiro lá, você pega uma fila grande. Então, por exemplo, no primeiro dia em Posadas, eu dormi em Posadas. Eu pretendia sair de Posadas umas 8 da manhã. Se eu saísse às 8 da manhã, até conseguiria chegar nessa cidade aí antes de Salta, que eu pretendia chegar. Mas o que acontece? Você vai atrás do Western Union, procura onde tem, tem no shopping, não sei o que, fica perguntando, foi atrás do chip, então isso tudo atrasou muito a viagem. Acabei saindo, que era planejado às 8, saí meio-dia, e aí logicamente esse dia não desenvolveu tanto também a viagem. Então, essas pequenas coisas, elas atrasam a viagem. Não que a viagem que a viagem está comprometida ou alguma coisa assim, não. Mas ela atrasa. Se você tinha um planejamento de tal dia estar em tal lugar, provavelmente isso não vai acontecer. Então, muito disso acabou acontecendo na viagem, né? E depois teve o caso do vidro aqui do para-brisa quebrado, que eu fiquei também parado, esperando que a seguradora fosse ter alguma solução. No final não tinha e toquei com o vidro quebrado mesmo, enchi isso aqui de silver tape, dei com o vidro quebrado e é a vida que segue. Bom, mas deixa eu responder aqui antes que esse vídeo acabe ficando um pouco longo. E eu também tô com os vidros fechados aqui, né, tá um pouco de calor. Um pouco do que o pessoal acabou falando para mim, né? Eu anotei aqui as perguntas. Algumas perguntas eram um pouco repetidas, né? Mas é basicamente isso aqui que aconteceu, né? As perguntas que o pessoal fez para mim no Instagram. Quanto custou? Eu prometi que eu ia fazer essa noite a soma do total da viagem. Não fiz, tá? Mas a viagem eu posso garantir para vocês que ela não chegou a 5 mil reais. Eu acho que ela chegou muito próxima a 4 mil, né? E estou falando da viagem toda, tá? Gasolina, pedágio, supermercado, hospedagem, tudo, tá? Por quê? Por que eu tenho uma certa certeza? Porque eu não anotei, né, o que eu gastei por dia. Apesar de que eu tirava foto das bombas de gasolina depois que eu abastecia, né, e tirava foto aqui também do odômetro do carro, para eu poder fazer, que eu vou fazer ainda, também não fiz, uma parcial do consumo do carro, né? Mas o consumo ficou por volta dos 12, 13 km por litro. Né? Esse carro aqui é só gasolina. Mesmo quando eu estava no 4x4, o consumo foi bom, né? Algumas pessoas falam que o consumo dobra, enfim, não aconteceu, tá? Ficou com consumo bom, logicamente o consumo aumenta um pouco, né? Não só pela questão do 4x4, mas pelo rípio, você acaba parando, arranca, tá? Então o consumo aumenta um pouco, mas não ficou abaixo dos 10 também, ficou 11, agora eu não lembro exatamente, tá? Então eu não tenho quanto custou, mas eu tenho o quanto que eu consegui sacar por dia no Western Union, né? E o quanto que eu troquei quando eu tava com dó. Então eu consigo fazer ver o meu histórico de saques, né? Que dá para ver isso no site do Western Union.
e a quantidade de dólar que sobrou e a quantidade de pesos que sobrou comigo também, que é quase nada, tá? Bom, então quanto custou? Ficou isso, tá? 5 mil, entre 4 e 5 mil reais. Mas eu acho que ficou muito próximo dos 4 redondo. Dá para fazer uma viagem mais barata que essa? Sim, tá? Principalmente se você... Logicamente que vai depender de vários fatores, né? Se você não ficar parado muito dia em alguns lugares, outros lugares você preferir mais o camping. Agora também dá para fazer uma viagem mais cara, com mais conforto e etc. Né? Logicamente que você tem uma balança, conforto e, e economia. Né? Então você quer um conforto maior, a economia vai ficar mais alta também. Tá? Então não dá para fazer uma viagem confortável só ficando em hotel, comendo em locais bons e etc. Só comendo em restaurante ou enfim, gastando pouco. Tá? Por mais que a Argentina seja um pouco mais barata, mas também não é tudo isso. Tá? A questão de combustível está muito mais barato que a gente. Dá para fazer com qualquer carro? Olha, é uma pergunta um pouco delicada. Dá, tá? Dá sim. Logicamente que se seu carro for 4x4 facilita bastante, principalmente nessa parte norte da Argentina, tá? Um outro trecho ali de Cate para baixo dá para fazer tranquilo com qualquer tipo de carro, bicicleta, moto, qualquer tipo, porque as partes de rípio são um pouco menos longas, né? Tem uma distância menor. Acho que a maior distância que tem é ali no final mesmo, que é coisa de 120 quilômetros até o local lá onde terminou a minha viagem, mas onde começa a Ruta 40. Porque é ida e volta, né? Então acaba dando uns 200 quilômetros. É a parte mais longa de Rípio que tem. Mas se você pega antes, que é de La Quiaca até Cate, aí é 1000, não vou dizer 1000, mas dá uns 800, 900 quilômetros de Rípio, né? E bom, a gente sabe, qualquer carro passa no Rípio, só que assim, se você for com carro baixo, que dá para ir com Gol, com HB20, enfim. Mas tenha certeza de que a suspensão do seu carro está em dia e provavelmente você vai precisar trocar a suspensão depois que terminar a sua viagem. Porque eu vou falar para você, sofre, tá? Carro pequeno ali passa, mas sofre. E tem outra questão, a questão da altitude. A altitude, nesse carro aqui, eu colocava reduzido, o carro ia embora como se estivesse no nível zero, né? No nível do mar zero. Então, lá acabava andando por longos trechos em 3.000, 4.000 metros e até chegar na parte mais alta lá, que é a Acai, né? Que é a montanha Acai, que chega muito próximo a 5.000 metros. Então, o carro pequeno, né? Vamos colocar aí um carro 1.0 nessa situação aí. Eu acredito que ele suba sim, mas ele vai sofrer um pouco, tá? E também tem a questão do peso do carro. Se você está com um carro pequeno, mas pesado, não só pelas coisas que você está levando, mas o carro em si é pesado, tal, aí vai sofrer um pouco mais, tá? Então veja a situação da sua suspensão antes de encarar essa empreitada aí, porque dá para ir, mas é aquela questão, eu não sei como o carro vai se comportar. Uma vez eu atravessei os Andes com um Gol, só que era 1.6 o Gol, né? E o Gol, vou falar para você, sofreu. Aquele carro não tinha ar-condicionado, não tinha nada, né? Então não precisei ficar ligando ar-condicionado também. E para atravessar da Argentina para o Chile, o Gol sofreu bastante, tá? Sofreu bastante, porque é uma parte que é muito alta, né?
pouco oxigênio dá menor explosão no motor, enfim. O Gol sofreu para passar na altitude, tá? Essa viagem eu não fiquei pegando estrada de terra nem nada do tipo, mas se você for pegar estrada de terra mais altitude, então veja bem como é que está a manutenção do seu carro. Precisa mesmo ser um 4x4? Acabei de responder, né? Não precisa do 4x4 em si, mas é aquela questão. A reduzida aqui para mim facilitou bastante a vida, tá? Quantos dias são necessários? Depende da sua viagem. A minha não chegou a 30 dias, né? Eu pretendia até voltar pela 40, depois eu fiquei preocupado. Falei assim, pô, se eu voltar pela 40 não vai dar tempo. Acabou que daria tempo de eu voltar pela 40. E é uma coisa que eu me arrependo de não ter feito. Eu voltei pela 3, né, que vai beirando a costa, o litoral ali da Argentina. E não voltei pela 40. Poderia ter voltado, só que logicamente eu não ia fazer a 40 de novo, né? Eu ia voltar até Cate, ou até Cafayate, melhor dizendo. Eu voltar até a cidade chamada Cafayate, de Cafayate eu ia para Salta. E de Salta eu ia fazer o mesmo caminho que eu fiz, né? Eu ia voltando por ali, cruzando o Chaco, etc. Então para mim deu muito próximo de 30, mas não chegou a 30. Daria um pouco mais? Daria, lógico, se você ficasse mais tempo em alguns lugares, mais tempo para descansar, ou visitando outros locais próximos a 40, que tem muito local bacana ali próximo, né? Ou a 40, ou os outros lugares que você vai passando, enfim. Por exemplo, eu queria muito passar em Punta Tombo, não deu para passar, Punta Tombo, enfim, não deu para passar. Queria passar queria ir para Ushuaia também, né? Já que estava ali perto, mas não passei. Então, sim, depende de muita coisa, tá? Então, para mim, se fosse correndo, em 20 dias daria para fazer a 40 completa, tá? Mas aí vai de cada um, né? Vai que o carro quebra. E aí, você vai fazer o carro quebra no meio do caminho. Então, assim, muitas coisas dependem, né? Então, logicamente, você tem que dar um tempo pro seu corpo descansar, não é fazer também as pressas correndo tudo aí. Pessoal, eu tô suando um pouco, então peço desculpa porque eu deixei os vidros fechados por causa do barulho aqui, tá? Então, aqui, quantos dias são necessários, quais foram os perrengues? Dessa vez não teve perrengue engraçado, teve a questão do vidro, que me preocupou bastante. E depois teve a questão na verdade não foi a correia que estourou sozinha, né? Foi a polia que estava emperrada, porque acho que eu mostrei o vídeo, né, no vídeo passado, ou retrasado, enfim. A polia estava destruída, né? Então ela não girava mais. E essa correia ela passa por 3 polias. Porque essa correia aqui ela é da direção hidráulica e do ar-condicionado. Como eu não estava usando ar-condicionado, porque eu estava num lugar muito frio, então eu não senti a falta do ar. Mas na hora que estourou a correia, eu vi que a direção ficou pesada. E logicamente que ela avisou antes de estourar, né? Ela tava fazendo barulho, que eu até falei isso pra vocês no vídeo. Depois que estourou, aí foi ter que consertar, né? Então eu tive que... Primeira coisa que eu fiz foi correr atrás da correia. Peguei toda a especificação, pesquisei bastante, achei a correia. Fui numa loja, Repuestos, né, que eles chamam, que é uma autopeças. Consegui a correia, comprei a correia, legal. Agora vou atrás do mecânico. Cheguei no mecânico, primeira coisa que ele falou assim, mas você viu como é que tá a polia? Se não vi, então vamos ver. A primeira polia que ele girou, ele falou assim, essa aqui tá com problema, vou ver as outras. Aí as outras giravam, né? Porque essa correia aí não é correia dentada. Ela tem, por dentro dela tem uma forma de W, assim, que entra exatamente nos friozinhos que tem nessas polias aí. E, enfim, depois trocou, comprei outra polia, tive que ir atrás da polia, na verdade não foi tão fácil de achar, mas no final acabou arrumando, né?
A polia lá é um valor muito alto lá, que é um rolamento basicamente, muito alto, e a correia também é muito alta. Já o serviço que o mecânico me cobrou foi 10 mil pesos, né? Que vai dar o quê? 50 reais. Não? É, 50 reais. Menos até que isso. Então os perrengues foram esses, né? E a falta de dinheiro em alguns momentos, né? Então, às vezes eu gastava mais do que eu planejava, né? Então, às vezes eu falava assim, pô, agora tem que economizar, porque só vou conseguir dinheiro amanhã, enfim. Mas não teve perrengues engraçados como das viagens lá, enfim. Ah, já tem a próxima viagem? Já tem. A próxima viagem já está, inclusive, sendo planejada já. Estou levantando custos, locais de parada, mas eu não vou falar sobre ela agora, tá? Eu vou deixar para falar quando estiver próximo de chegar nela lá. Mas ela já está sendo planejada. É uma viagem longa também, de longa distância, de, né, de ficar no carro, a mesma coisa, né? Talvez dormir no carro ou dormir em barraca, enfim. Vamos ver como é que vai ser, tá? Agradeço todo mundo que assistiu os vídeos aí. Eu tô assistindo agora pela primeira vez esses vídeos porque eu simplesmente editava, postava no YouTube e vamos ver. E deixa pra lá, na verdade, né? Vou tocar a viagem. Mas agora tô assistindo todos esses vídeos de novo e falo assim, meu Deus, como eu falava bobagem, meu Deus, como eu tô esquisito. Olha só, nem arrumei o cabelo, né? Que às vezes eu só tirava o boné e saía, ou só acordava e saía filmando. Então, assistam novamente esses vídeos também, acho que é bacana. Para quem está querendo fazer essa viagem aí, eu acho que pode assistir os vídeos, comentar no canal lá que eu respondo assim que possível, ou venha me procurar, né, no Instagram. O link do Instagram acho que está aqui em cima. Mas é isso, tá? Vamos viajar, que o quintal desse planeta é grande, então a vida é muito curta para ficar parado, quieto em casa. E a gente tem que sair um pouquinho do conforto para ver como é que o mundo é feito, né? Ah, não é porque é o último vídeo que eu vou parar de... Porque esse aqui é o último vídeo dessa temporada, season finale. Mas não é o último vídeo do canal. Para as próximas... Eu vou fazer outros vídeos, talvez respondendo outras perguntas, talvez, né, quando chegar essa próxima viagem aí, os planejamentos dessa próxima viagem. Mas, mesmo assim, curtam, compartilhem, ative o sininho, se inscrevam no canal, ajuda bastante, tá? Tive bastante visualizações em alguns vídeos ali, alguns chegaram a 200, passaram de 200 visualizações, que me deixa muito contente. E só boas vibrações, né? Eu vi que muita gente acabou me apoiando, a questão do vidro lá, pessoas que eu admirava, que eu acompanhava eles me mandaram mensagem. Rodrigo, continua, cara, não é por causa disso que você vai parar a viagem, tá? Então me deram um pouco de ânimo assim e continuei tocando. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir e até a próxima viagem.